estamos abrindo nesse instante um dia inteiro de homenagens àquele a quem nós, espíritas, devemos respeito e consideração. O mesmo respeito e consideração que o professor Herculano Pires tributou à doutrina espírita e ao seu codificador Allan Kardec. Apesar do CEF ser uma associação dedicada à abordagem filosófica e ético-moral espíritas, além de fazer constar nas bibliografias dos seus grupos de estudos mais de 10 obras do professor Herculano Pires, e estarmos locados aqui numa das instituições que apoia o CEF e que notabilizou-se pelos cuidados e pelo respeito absoluto à pessoa com déficit cognitivo, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, esta não é uma festa institucional. O Café Filosófico Espírita, criado por iniciativa do CEF, teve em sua primeira apresentação a presença do filho do professor Herculano Pires, que leva o seu nome, e o filho do coração de Herculano, Antônio Carlos Molina. Portanto, hoje que temos entre nós a presença da sua filha querida Heloísa, podemos dizer que esse é um encontro entre familiares, amigos e admiradores de Herculano e de sua magnífica obra de escritor e conferencista espírita, e que se prolongará para logo mais à noite no encontro com a cultura espírita, quando a Heloísa abordará o tema com base na tese de mestrado do professor, que é o ser e a serenidade. O professor Herculano, nascido em Avaré, em São Paulo, em 25 de setembro de 1914, e falecido em São Paulo, a 9 de março de 1979, foi jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto estudos filosóficos quanto obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Também notabilizou-se pela intransigência na defesa do espiritismo, contra as inserções indevidas por parte de instituições, por parte de acadêmicos, por parte de divulgadores e palestrantes do movimento espírita, que insistiam e ainda insistem em modificar ou adequar aos seus pontos de vista temporais os princípios e ensinamentos dos espíritos superiores, que atuaram na codificação, entre eles, evidentemente, Allan Kardec. O professor Herculano Pires fez o possível para não cair nessa armadilha, do ponto de vista. Soube com maestria navegar nos mares da filosofia, da ciência, da moral e ética espíritas, e escreveu livros, muitos livros, que atestaram a sua genialidade, que por certo foi cultivada não apenas nesta existência, mas em muitas outras e também em outras dimensões de vida. Por isso, e conforme informamos em nossa última newsletter que todos devem ter recebido, o professor Herculano Pires foi reconhecido como o primeiro filósofo espírita, conforme a Academia Brasileira de Filosofia registrou em seu volume 3º da História da Filosofia no Brasil. A professora Heloísa Pires é licenciada em Matemática, Física e Pedagogia, com especializações em deficiências cognitivas. Conhecida como oradora e conferencista, realizou palestras em diversos países da Europa, Estados Unidos e principalmente no nosso país, no Brasil. Heloísa Pires é apresentadora do programa O Espírito e o Tempo, da Rádio Boa Nova, expositora aqui do Centro Espírita Nosso Lar e autora de vários artigos e crônicas, além dos seguintes livros: Herculano Pires, O Homem no Mundo, Educação Espírita, Educar para Ser Feliz, Preparados para a Vitória, Benjamin, o Filho da Felicidade, Renovação pelo Amor e Maria Antonieta, o Retorno da Rainha. Vamos, então, receber Heloísa com muito carinho. É com muita alegria que falo sobre meu pai. Primeiro lugar, Jesus, aprendi com o pai. Depois Kardec, depois um grupo imenso, a Sônia Teodoro citou vários, entre os quais Leon Denis, que é um poeta, que é um filósofo maravilhoso, fala em forma de poesia. O espírito se reflete na obra, mas conhecer Herculano, compreender
como ele era bom pai, bom marido, nos encanta. Temos testemunhas. Minha tia, Maria Amélia, já desencarnada, ela colheu testemunhas da Assunção de Luca, que dirigiu a Casa do Caminho muitos anos, e a Assunção diz que se encantava, vendo pela manhã meu pai e minha mãe, que pareciam namorados, se dirigindo ao ponto de ônibus. O pai nunca dirigiu. E ele entrava no ônibus, minha mãe com a Helenilda caçula, que aparece nas fotos, pendurada no pescoço do meu pai, e a minha mãe carregava o bebê e os dois caminhavam, ele com a mão sobre o ombro dela. E antes de entrar no ônibus, ele dava um beijinho na mãe. Até hoje eu fico comovida. E nos natais, era o pai que ia comprar a árvore de Natal. Ele gostava de árvore natural. E nos convidava a enfeitarmos a árvore, ele falando sobre Jesus, a importância de Jesus. Olha, ele nos proporcionou uma infância linda. Eu não sei como ele tinha tempo. Eu falo, ele é um gênio. Então, eu não gosto quando diz Heloísa continuou pai. Não há condição, gente. Ele deixou 100 livros de valor reconhecido. Ele fez centenas de palestras. Ele foi crítico literário, foi crítico da Assembleia Legislativa. Eu não sei como ele encontrou tempo para ainda se dedicar aos filhos. Qualquer problema, nós batíamos na porta, o pai abria, sentava e conversava. Nunca disse, eu não posso conversar agora. Depois que ele se aposentou, ele ainda encontrava tempo para escrever livros e conversar com a família. A mãe maravilhosa, mas a mãe era um pouco preocupada. Então o pai falava para ela, Bigi, você não é Deus, entrega o problema na mão de Deus. Quando nós tínhamos problemas tolos com namorada, com amigos, nós íamos pedir ajuda para o pai, que ele era muito calmo. Então sentávamos, e hoje eu penso, na época não sabia a grandeza desse espírito, hoje eu penso a paciência dele, ouvindo tolices e conversando como se fosse um de nós. A capacidade de entender as nossas necessidades. Se eu falo, parece exagero, vocês vão ver do lado de lá. Ainda, os irmãos dele, inclusive tem a viva tia Piquitita, lá em Avaré, um encanto de criatura, e ela é muito gozada. Ela aprendeu a fumar em criança, fumou a vida toda, agora parou com 91 anos. Falei, tia, por que você parou? Como você conseguiu? 91 anos, ela me disse... Imagina, o médico disse, você vai morrer, Piquitita. Eu mordi ali. Quase falei, tia, de qualquer jeito você vai, o corpo físico vai morrer, tia. Mas deixa, ela parou de fumar. E ela, a tia Lourdes, que desencarnou antes, tem uma tia Lourdes, irmã da minha mãe, e a tia Lourdes, irmã do meu pai. Ela, a tia Lourdes, dizem que Herculano foi o pai delas, o segundo, porque meu avô apresentou muitos problemas mediúnicos e numa fase ele ficou em tratamento. Então meu pai, que era o mais velho, tinha ido o tio Heraldo, o tio Renê, minha avó Bonina conta também que ela adorava aquele filho, porque na realidade, como diz tia Piquitita hoje, quem for a Avaré vai conhecer, pedir o testemunho da tia Piquitita, ele foi o segundo pai. E sempre, por mais trabalho que ele tivesse, ele adorava a avó Bonina, a mãe. Ele ia até Avaré para conversar com a avó, com as irmãs, e diz a tia que ele sentava em frente a uma mangueira enorme que tem lá, e aí já é lenda, que quando o pai desencarnou, a árvore morreu. Calma, calma, muita calma nessa hora. Mas é bonitinha a história. Quando meu pai casou com minha mãe, ele brincava que ele casou porque pensou que ela era herdeira de fazendas. Então, de vez em quando ele falava, Bigi, Bigi, vem aqui, corre aqui. Quando passava aquelas cabras que tiravam o leite, ele falava, olha lá, vieram da fazenda do seu pai, porque ele disse que ele herdou apenas cortes de fazenda, que a fazenda não existia.
Quando eles casaram, os dois se encontraram na Mocidade Espírita. A mãe já era espírita há mais tempo, porque meu avô materno era espírita. Foi um dos primeiros em Impauçu. Enfrentou muito problema, mas continuou pela vida toda. E meu pai era teosofista, sempre amou Annie Besant e Helena Blavatsky. Mas quando a Helena falou nos cascões astrais, que eu acho que não foi ela, foi um discípulo dela, que ficavam voando e alguém vestia o cascão astral, o perispírito, meu pai disse, é tolice. Reiniciou a procura da verdade. Encontrou o livro dos espíritos e disse que teve todas as respostas que desejava. Que a partir daí ele não teve mais dúvida alguma, que ele sabia que precisava se atualizar na doutrina. Deu aula 25 anos sobre o livro dos espíritos no Clube dos Jornalistas Espíritas. Às vezes tinha 20 pessoas, às vezes 8. Ele nunca exigiu assistência ao público grande. Estivesse quem estivesse, ele dava com primor a sua aula, a sua conversa e paciente. Um dia estavam ele, um português muito amigo nosso, o seu Fernando, e um senhor perguntou para o pai. O pai falando sobre karma, ele falou, posso falar uma coisa? O pai falou, diga. Entendi, o senhor falou muito bem como o karma é importante. Quando se comunica obsessores lá na minha casa, eu falo para ele, karma, irmão, karma, e ele fica... Seu Fernando quase teve um infarte. Meu pai deu uma risada, foi lá e abraçou o homem e falou, é isso mesmo, karma tem 2 significados, é para karma ou karma com... E o karma que os indianos dizem que traz os erros do passado. Aí seu Fernando depois falava, e você perde tempo com esse povo? Ele falava, Fernando, eu também sou povo, nós somos povo, eu sou aluno também, vamos todos aprender juntos. Passaram uns anos, nós éramos ainda pequenos, o meu avô materno, o pai da minha mãe, ficou viúvo, a avó Dininha desencarnou. E ficaram 6 filhos. Meu pai falou para minha mãe, o seu Ferraz não pode ficar sozinho, convide-o para morar conosco. O avô adorou, porque ele estava perdido com os jovens, a minha mãe era a filha mais velha, e vieram. Meu avô, os 6 filhos. Então foi uma infância e adolescência maravilhosa. Num quarto ficávamos eu, Helene e Alô, as filhas, tia Amélia, tia Lu, tia Má. E depois veio uma ajudante que também entrou no quarto, virou tia, Maria. No outro quarto ficava tio Chico, tio Antônio, tio João e meu avô. E no outro quarto o casal. Então a casa era sempre uma festa. E ainda, eu não sei como, encontravam lugar, vinham os parentes de Avaré e ficavam também na casa. A gente levantava, parecia que estava sempre numa grande escola. Agradeço demais a meu pai e minha mãe o bom humor, a alegria de viver, o manter sempre um sorriso. Inclusive meu avô materno, o avô Ferraz, que nos levava até a escola de mãos dadas. Olha a paciência desse senhor. Ele havia tido fazendas, por isso que o pai brincava, e perdera tudo, mas nunca o bom humor e alegria de viver. Arrumou um emprego, gerenciava naquele tempo a Casa Zacarias de Pneus. E era o que mais nos contava história e mais brincava e ria. E às vezes, as mulheres, tinham uns raios, trovões, e o avô sempre conseguia manter o bom humor. Nessa época o pai trabalhava bastante, chegava à tarde, mas quando ele chegava era festa maior. Contávamos história, ele contava história. Então agradeço a Deus sempre, a família maravilhosa, esse pai e mãe queridos, que nos ensinaram, embora não tenhamos aprendido tão bem, a arte de bem viver. Que, como diz Roberto Carlos, é preciso saber viver.
É preciso ter paciência conosco mesmo. É preciso ter tolerância conosco mesmo. Somos frágeis ainda. Mas é preciso, principalmente, como aprendi com os meus pais e com os Vedas, esse povo tão antigo que dizia: o maior sentimento deve ser o de gratidão. Gratidão a Deus pela bênção da existência. Gratidão a Deus por estarmos numa terra que é uma escola, que nos permite o crescimento. Gratidão a Deus por construirmos o nosso destino de acordo com as nossas escolhas, aprendendo muitas vezes, escolhendo errado, qual deve ser a escolha certa. E ali vivíamos todos num crescimento. Eu gostaria de repetir na outra encarnação, mas é muita coisa para uma pobre marquesa. Não é necessário tanto. Já recebi uma dose de bom humor, de alegria, e vamos continuar. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, a Allan Kardec, a Herculano, Leon Denis, tantos, Bezerra de Menezes, um exército de luzes que vela por nós e que nos conduz ao aprimoramento moral. Imagino a dificuldade deles, mas chegaremos lá. Agora, os livros, as obras. Eu me encantei com Madalena. Madalena, que mostra o respeito do pai às mulheres. Ele apresenta uma mulher e tenta desfazer vários preconceitos. Madalena é negra, mulher, prostituta e maravilhosa. Ela reencarna e ela é mais inteligente do que o namorado filósofo. Ao mesmo tempo em que o pai apresenta ideias dos vários filósofos, nos ensinando a dilatar nossa mente, ele também fala no encontro de Madalena com Jesus. É o capítulo mais lindo, poesia pura. Ela diz: Senhor, pela primeira vez, e eu agradeço, eu encontrei um homem que não olhou meu corpo físico, minha beleza. Eu encontrei um homem que procurava minha alma. Senhor, hoje eu compreendi que, tentando me comportar como as mulheres romanas livres, eu apenas me escravizava aos corpos bonitos. Senhor, eu entendi, graças ao Senhor, entendi que a minha razão estava voltada para o barro da terra, nas coisas perecíveis. Mas agora, Senhor, eu entendo que a minha razão deve se projetar nas luzes do universo, no que realmente interessa e perdura. Eu achei esse encontro de Madalena com Jesus pura poesia. É lindo imaginar naquela época uma mulher judia de vida livre. A igreja discute hoje se ela era ou não prostituta. Que detalhe pouco importante. Importa o que ela era no interior e o que ela se tornou naquela encarnação, na compreensão a que tanto temos dificuldades de chegar naquela época da grandeza do Mestre de Nazaré. E os livros se sucedem. Concepção existencial de Deus. Deus, diz Herculano, é o existente, com letra maiúscula, mas o existente permanece imanente em tudo que existe. O existente, aí entra na Gênese de Kardec. Eu interpreto, eu não tenho a memória de guardar daquela forma linda, muito mais bonita de Herculano. Aí entra a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, misturado com uranografia de A Gênese. Elementos constitutivos do universo, Deus, Espírito, Matéria. Deus, o existente, o Criador. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência primeira do universo, causa primária de todas as coisas, age sobre a energia cósmica universal que criou tudo o que existe, sobre a energia cósmica universal que está em todo o universo, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, o pensamento de Deus. Nela vivem, diz André Luiz, constelações e coisas
e seres como peixes mergulhados no oceano. Então nós entendemos também, Paulo de Tarso, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Não há como fugir à presença de Deus, porque Ele está em cada molécula, em cada célula, está no nosso psiquismo. Quando Kardec pergunta à equipe do Espírito Verdade, onde está a constituição divina? A resposta, na vossa consciência. Trazemos dentro de nós as leis de Deus. Trazemos na nossa constituição, centelhas etéreas que somos, luzes ainda apagadas, as leis de Deus, que também regem a constituição do perispírito e do corpo físico, e regem o auxílio a que todos nós consigamos realizar o destino maior, transformarmos-nos em luzes. Isto é o que visam as várias reencarnações. Não é castigo. Deus não é agiota. Deus não é banqueiro. Deus não cobra dívidas. Deus é apresentado tão bem por Jesus de Nazaré que me pergunto como fazemos tanta confusão? Parábola do filho pródigo. Deus nos compreende em nossa fragilidade e nos recebe com os braços abertos, dando novas oportunidades. Nós, diz a Gênesis, capítulo Mal e o Bem, estou falando de onde Herculano tirou o filosofar libertador dele, do Consolador prometido, o Espiritismo Jesus. Deus permite que façamos nossas escolhas. E como crianças pequenas numa escola, quando escolhemos mal, quando em vez de estudar ficamos passeando, pulamos aula, encontramos consequências, dificuldades criadas por nós mesmos e que podemos sempre corrigi-las, numa ou em outra encarnação. Compreender a grandeza de Deus, diz Herculano, é indispensável para o dilatar da nossa fé, do nosso amor ao Pai, do início da compreensão dos ensinamentos de Jesus. É preciso amar ao próximo como a nós mesmos. É preciso só fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. Jesus veio há mais de 2000 anos e nos explicou tão bem como Deus sempre nos ama, nos apoia e dá novas oportunidades através das várias encarnações, que visam fazer com que nossas luzes interiores se dilatem. Gênese de Kardec, o mal e o bem. Alguns males fazem parte da estrutura de um planeta em desenvolvimento. Porém, a maioria dos males é criação do homem. A orfandade, o abandono de crianças que se tornam violentas, o afrouxar das leis que permitem que os maus dominem a terra, a omissão dos bons que se encolhem entregando a direção da terra aos necessitados, e hoje dá para ver bem isso no nosso querido planeta, e é hora dos bons assumirem a direção da terra. É hora de termos a coragem necessária, tão demonstrada pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. É hora também de aceitarmos a vontade de Deus, tão exemplificada por Jesus e sua querida mãe Maria de Nazaré. E eu amo tanto a mãe de Jesus que eu achava que eu era muito católica. Aí, conversando com Herculano e lendo depois, ele já desencarnado, o diário dele dos 25 ao 40, encontrei como um poema de amor para Maria de Nazaré, que exemplificou a aceitação da vontade de Deus. Quando o filho amado, aquele filho maravilhoso, estava na cruz, ela e um pequeno grupo de mulheres permaneceram apoiando. E ela depois continuou, segundo Geoffrey, segundo Rodrigo Alvarez, continuou a auxiliar os mais necessitados. E André Luiz, no seu livro, diz que a família é tão importante que Jesus, o modelo de homem ideal,
O irmão maior que veio à Terra para reencarnar nasceu entre o povo judeu, graças à ideia do Deus único imposta a ferro e fogo por Moisés. E ainda teve assessoria de Zacarias, que era sacerdote do templo, a sua esposa Isabel, e sempre aparecem espíritos, anjos de luz, e o maior número de casos mediúnicos se encontra no Velho e no Novo Testamento. Moisés nunca proibiu a mediunidade, só proibiu a exercida com fins de ganho, de dinheiro, de manter a ignorância. Mas várias vezes ele disse: tomara que todos fossem profetas. E fazia reuniões mediúnicas, Bíblia, Velho Testamento, nas boas traduções de Herculano de Almeida ou Figueiredo, traduções católicas. E Moisés fazia reuniões mediúnicas onde aparecia uma nuvem branca, ectoplasma, e um espírito protetor do povo judeu, que nós pensávamos entre os judeus que era o Deus único, mas era um espírito protetor, Jeová ou Yahvé. No livro Concepção Existencial de Deus, começamos a compreender este Pai maravilhoso, paciência, misericórdia, perdão incondicional e amor. E começamos, como também aconselha o querido Roberto Carlos, a falar com Deus, como conversamos com o Pai. Quando eu quero falar com Deus, diz Roberto Carlos, eu apenas falo. E é esse ensinamento que nós temos que desenvolver nesta encarnação e nas outras. Não vamos ficar focados em problemas, mergulhando nos problemas, nos culpando por erros do passado. O nosso pensamento, Herculano apresenta a força do pensamento num pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação. O nosso pensamento, a primeira emissão é nossa. De acordo com o teor desse pensamento, vamos nos ligar aos espíritos de luz ou vamos nos ligar às sombras. Pensamento de revolta, desânimo, não aceitação das lições que acontecem em nossa vida se ligam não por castigo, mas por afinidade. Como o ímã atrai a limalha, se ligam a entidades necessitadas. E a casa espírita, tem o livro de Herculano, o Centro Espírita, tem a função de nos dar a força necessária como uma vacina moral, que nos permite enfrentar os problemas com mais tranquilidade, recebendo, através do passe, a energia preciosa e através da leitura de bons livros, das conversas, das reflexões, uma mudança de mente, de filosofar, que nos permite viver com mais alegria e com mais tranquilidade. Porque em Concepção Existencial de Deus e no livro A Gênese, sobre a força de Deus, esqueci o nome do capítulo, da providência divina, está ali que Deus age sobre tudo, que quer nos ver felizes, que nos criou para sermos felizes. Agora, quando colocamos a felicidade em altos extratos bancários, quando colocamos a felicidade em viagens internacionais, nas coisas perecíveis e passageiras da Terra, não conseguiremos ser felizes. Mas quando colocamos a felicidade no desenvolver do auxiliar àqueles que nada têm, quando colocamos a felicidade na paciência de ouvir um amigo em agonia, aí sim começamos a compreender a arte de bem viver e de ser feliz. No livro Obsessão, Passe e Doutrinação, Herculano ainda nos fala no passe apenas como imposição de mãos. O nosso professor é Jesus de Nazaré. Se fosse necessário passes elaborados, Jesus teria ensinado.
mas ele deixou bem claro, e Herculano diz ainda, poderíamos até dispensar o uso das mãos, mas como no tempo e no espaço usamos as mãos para agasalhar crianças, para construir casas, para realizar os trabalhos domésticos, o nosso pensamento já nos predispõe a colocar a mão. E o pensamento positivo, auxiliado pela espiritualidade superior, permite o que os menos avisados diriam verdadeiros milagres, mas que é apenas uma lei natural. Dar de graça o que de graça recebeste. Permitir, através do amor, a emanação do fluido magnético. Todo passe é magnético, porque todo passe expande essa energia melhor que envolve e pode ajudar o indivíduo. Conhecemos médicos maravilhosos que o simples fato de ir até eles já nos melhora, porque somos todos responsáveis por todos e o nosso pensamento se plasma em todas as criaturas. E a desobsessão, que é um trabalho magnífico que a Casa Espírita nos oferece, hoje aqui com o nome Orientação aos Espíritos, que é apenas uma terapia de amor. Conversamos com as entidades desencarnadas, estamos orientando, entre aspas, porque somos orientados pelo plano espiritual superior, e a libertação se faz. Começamos a mudar nosso pensamento. E o suposto obsessor, que às vezes estamos nós obsedando o coitado, tem vários casos. Tem vários casos. O obsessor é o encarnado. Sexo e Destino, de André Luiz, fala bem sobre isso. O Neves bebe primeiro. Aí o chamado obsessor vem e exige que ele beba mais. Mas quem começou a beber? O Neves. Quem, em geral, começa em casa a reclamar, é o encarnado, e aí atrai os coitados dos desencarnados, que às vezes ficam presos ao encarnado, acostumam. E nessa hora, chamada orientação aos espíritos, quando eles se libertam, partem felizes. Falam, nem quero ver mais esse indivíduo por 100 anos. E vão cuidar da própria felicidade e aprendizagem. Outro livro de Herculano, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Olha, não sei todos, ele escreveu 100 livros. Eu li, aprendi, mas ainda falta muito, mas vou me aprofundar em Kardec, primeiro em Jesus, adoro ler o Novo Testamento, depois em Herculano, aí vem Leon Denis, Deolindo Amorim, Um Exército de Luzes, Caio Barchute ou Bezerra de Menezes. Olha, se nós não melhorarmos um pouco nessa encarnação, vai ficar difícil. Vamos nascer mulheres na Arábia Saudita, para ver, dar valor ao que tivemos no nosso querido Brasil. Não? Então vamos aproveitar ainda. O mistério do ser ante a dor e a morte. O que é o ser? O ser somos nós, os seres ditos racionais, que às vezes nos comportamos de forma bem irracional. Para a filosofia materialista e espiritualista tradicional, o ser é apenas vivente ou existente. É vivente quando vive como os animais irracionais, preocupado apenas com o que comer, com o que vestir. Ele vive apenas. É existente quando começa a se preocupar com o outro. Quando volta, quase a nível de instinto, nós caminhávamos no mundo primitivo, quando nos considerávamos uma família. Não havia crianças abandonadas, não havia erros contra o próximo. Era uma família que se respeitava. E esta é a função do Espiritismo, despertar agora a luz da razão, a capacidade de amar o próximo como a si mesmo. Mas olha a grandeza de Jesus, amar como a si mesmo. Então temos que nos amar. E só nos amamos quando nos respeitamos. E só nos respeitamos quando fazemos o bem. É uma lição, é como são pedaços luminosos que se unem formando um grande painel de luz.
temos que aprender a nos perdoar. Embora os complexos de culpa estejam ainda indefinidos no inconsciente, muitas vezes eles nos incomodam. Eu conto sempre que eu tinha um parente que me ligava às 2 da manhã, depois que meu pai desencarnou. Primeiro era para o meu pai. Meu pai o atendia com muito amor. Aí o pai desencarnou, ele resolveu ligar para mim. E eu tinha que atendê-lo com muito amor. E ele falava: Heloísa, eu sei que eu não presto. Eu sei que... Eu falo: para, menino, você está mergulhando em outra encarnação. Nessa você não matou, não feriu, não lesou, é bom filho. Para com isso, você tem que fazer uma terapia. Não adiantava. Aí ele casou e reencarnou uma menininha que era um terror. E ele esqueceu dele, dedicado à filha. Nunca mais ele reclamou. Encontrei-o feliz escrevendo para um jornal, e a menininha deve ter nascido mais uns, ele até esqueceu de mim, que bom. Nunca mais me ligou, e a menininha deve ter vindo acompanhada de outras crianças. Então agora os obsessores estão encarnados e ele está feliz. É a vida, é a vida. Então nós temos que aprender a arte de bem viver. Pensamentos positivos. Ah, mas nós vamos ter que pagar as dívidas do passado. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Até a Caixa Econômica está oferecendo pela televisão facilidade. O que é isso? Deus seria pior que os banqueiros? Assim não dá. Criar crianças e jovens com essa noção, a maioria vai sair do espiritismo, porque não é racional, não tem lógica. E Herculano diz assim: no meio espírita criamos a ideia terrível de que existem os castigadores de Deus. E nós não temos liberdade, não temos livre-arbítrio. Estaríamos fechados num aquário como peixes, incapazes de reação. E os capatazes de Deus estariam nos chicoteando para nos fazerem crescer. Mas eu acho que nós temos algum probleminha mental. Porque essa ideia é ridícula, é horrível. Os espíritas abraçaram com os 2 braços. Até hoje tem gente que diz: ai, o sofrer faz evoluir. Sim, mas trabalhar pelo próximo faz evoluir muito mais. Corrigir-se dos defeitos faz evoluir muito mais. Então não estamos fechados num aquário. O Espiritismo, Jesus, o Consolador prometido, quebraram este vidro que tentamos criar. Não existem capatazes de Deus nos chicoteando. Existem amigos espirituais que velam por nós, que nos auxiliam nas horas de necessidade. Existe essa escola maravilhosa que nos dá em doses homeopáticas as lições para finalmente aprendermos a arte de bem viver e ser feliz. Ah, mas meu filho perdeu o emprego. Vai achar outro se você não ficar construindo barreiras. Vai achar outro se ele tiver a capacidade de, enquanto isso, arrumar um plano B. Tudo se resolve, como diz o querido Chico Xavier, tudo passa. E Maria Dolores, só Jesus fica. Se começarmos a entender o Espiritismo, nos libertaremos de nós mesmos, porque na realidade o primeiro necessitado em nossas vidas somos nós. Chico Xavier falava que ele estava regando alhos. Um homem bom, pensa bem, servir ao próximo. Ele disse que o obsessor chegou e falou: ah, pelo amor de Deus, eu vou largar este velho, não há quem aguente. Ele só pensa coisa boa e foi embora. Então, não culpemos os outros. Saibamos que nós somos os construtores do nosso destino, através das emissões mentais. Jesus já nos libertou desse aquário terrível no qual estávamos mergulhados, criando até, como somos criativos no mal, criando até um inferno eterno. Pelo amor de Deus, por um erro de 60, 100 anos, ficaríamos em caldeirões ferventes.
mas que pior que o bicho-papão para a criança. E acreditávamos, ou fingíamos que acreditávamos para manipular as massas. E Leon Denis diz, espalhando sombras nas massas, nós primeiros nos envolvemos em sombras. E por isso temos dificuldades até hoje de encontrar, de entender o Consolador prometido. A libertação que conseguimos na medida em que começamos a compreender, ainda com certa dificuldade. O livro O Reino é um poema de amor. Ele diz que Jesus espalhou sementes de amor que alegoricamente caíram em nossas mãos e que se depositaram em nossos corações. Mas há que regá-los com trabalho em benefício do próximo e de nós mesmos para que as sementes deem frutos. Tem a parábola do semeador linda de Jesus de Nazaré. E Jesus implantou na terra o reino mais fascinante, mais belo, mais justo, o reino de Deus, o reino dos céus. Mas nós continuamos perdidos no reino do ouro, no reino do poder efêmero, porque não nos interessou ainda o reino dos céus, o reino de Deus. Mas quem vai entrar no reino? O rico chega carregando, porque criou psiquicamente, carregando seus bens que estão na terra. É uma ilusão. Carregado de pacotes, a porta do reino está aberta. Mas quando ele vai entrar, um pacote cai, e ele vai em busca do pacote e mergulha na iniquidade, nas dificuldades várias. Vai ter que reencarnar. Aí o pobre chega a falar, eu vou entrar, eu fui pobre, sofri muito. Ah, meu Deus, nunca aceitei que os ricos fossem ricos. Ricos de beleza, ricos de inteligência. A riqueza não é a do ouro. A riqueza maior é a riqueza do amar ao próximo como a si mesmo. Mas o pobre foi entrar, mas de repente seu coração cheio de revolta pesava tanto que ele também mergulha no abismo da iniquidade. Também vai ter que reencarnar para aprender que riqueza ou pobreza de dinheiro são apenas experiências, que através das várias encarnações enfrentamos várias experiências, hoje inteligentes, amanhã com dificuldades intelectuais, lições que desenvolvem a nossa humildade, a nossa alegria de viver. É isto que visam as reencarnações. E, em geral, sempre que é possível, o próprio espírito escolhe as lições que vai ter que passar. No livro sobre Jesus Gonçalves, ele conta que ele errou tanto no passado que ele pediu o manto da lepra e que foi nessa encarnação que ele conseguiu melhorar, porque em várias encarnações ele escolhia experiências e fracassava. E quando ele se vestiu com o manto da lepra, numa encarnação em que não havia possibilidade do indivíduo leproso ser recebido na sociedade, ele perdeu a esposa, a cidadania, tudo, e lá, fechado em Pirapitingui, ele começou, quando encontrou ainda revoltado o Evangelho segundo o Espiritismo, a compreender a arte de bem viver. Tem uma música que aparece sempre na Rádio Boa Nova. É preciso ser forte, é preciso ser luz, é preciso alguma coisa assim, aprender a viver. E é para isso que nós estamos na Terra, para aprender a viver. Não viemos pagar dívidas, pelo amor de Deus, não é banco. Nós temos uma cabeça voltada para cheque, castigo, pagamento de dívidas com juros e correção monetária, como se do lado de lá quem governasse fossem os nossos supostos dirigentes. O Espiritismo, esta luz maior que ilumina a nossa compreensão, que faz com que deixemos de lado o desejo de sofrer. Incapazes de agir corretamente, queremos alcançar o céu criando os nossos sofrimentos. Não vale.
É mais válido a coragem de alguém que consegue passar com as lições que criou, com coragem ligado ao plano espiritual superior, do que aquele que passa reclamando, gritando e dando mau exemplo para as entidades espirituais encarnadas e desencarnadas à sua volta. E outra coisa que eu acho lindo, encontrei o diário de Herculano, dos 20 aos 30, alguma coisa assim, eram 3 diários. E eu, às vezes, falava, eu amo demais Maria de Nazaré, que coisa, eu fui muito católica em várias encarnações. No diário de Herculano, eu encontrei o respeito, o amor a Maria de Nazaré, um dos maiores espíritos que veio à Terra, e por isso amparou Jesus para que ele suportasse as nossas vibrações desencontradas, aquela época difícil do planeta Terra, e deixasse a lição maravilhosa do perdoai. Perdoai a todos que te ofenderem. Perdoemo-nos a nós mesmos pelos erros cometidos e que esse perdão, dirigido a nós e a todos que estão à nossa volta, prestem auxílio aos mais necessitados. E quem não é necessitado? Nós todos somos necessitados. Necessitamos de carinho, necessitamos de apoio, mas necessitamos primeiro de compreender os ensinamentos de Jesus de Nazaré, de modificarmos a nossa conduta para melhor e de finalmente conseguirmos caminhar fortificados pela compreensão de que realmente o Senhor Deus é nosso pastor e nada nos faltará. De que realmente a nossa tarefa na Terra é aprender a arte de bem viver. Não é ficar mergulhado em sofrimentos, em dores, não. É aprender a amar ao próximo como a nós mesmos, a nos perdoarmos e corrigirmos os erros cometidos. E ao contrário do que pensávamos através dos séculos, não é necessário passar pela mesma dor causada. É necessário desenvolver o amar ao próximo como a si mesmo e podemos nos corrigir através do trabalho em benefício do próximo, começando por nossa família, porque tantos querem auxiliar tantos lá fora e se esquecem que às vezes, como diz Madre Teresa de Calcutá, temos dentro de nossas casas corações feridos, corações magoados, perturbados, até aqueles aos quais já prejudicamos no passado e que talvez consigamos a prejudicar no presente com nossa falta de paciência. A nossa tarefa começa dentro de nós mesmos, dentro da nossa família e dos nossos amigos, para depois se estender por todo o planeta Terra. O convite é a compreensão da grandeza de Deus. Deus é amor, Deus é paciência. Deus é o Pai amoroso da parábola do filho pródigo, mas nos auxilia ao crescimento espiritual que nos é próprio. Nós criamos nossos sofrimentos, nós criamos nossas lições necessárias à nossa grandeza, mas nem tudo é sofrimento. O sofrimento é por conta nossa, da nossa interpretação. Às vezes, a morte de um parente é apenas um fato natural, uma libertação, a hora dele passar para o mundo espiritual. No dia do desencarne de Herculano, a mãe Virgínia, eles se amavam muito. A mãe Virgínia falou, não quero choro. O pai deu lições preciosas de que a vida continua. Então, nós temos que exemplificar, ela falava nessas horas conosco, o pai, era o marido. Nós temos que exemplificar o que aprendemos com o pai. Aceitação de dificuldades, sorrindo sim, mesmo que seja um sorriso amarelo. Compreensão de que tudo passa, só Jesus fica, como diz Maria Dolores. Compreensão de que viemos à Terra para aprender a arte de bem viver.
E Jesus exemplificou esta arte na alegria e na dor. Temos também que compreender a grandeza de Deus e nos prepararmos unidos para fazer da terra um mundo de paz, de justiça e de amor, aceitando as dificuldades também de liderança na terra, porque talvez, fugindo das responsabilidades, nós que nos consideramos bons, entregamos a condução da terra aos necessitados. E a partir daí, complicamos a nossa marcha em direção à luz. Coragem na fé, coragem na compreensão do que é viver na terra. Vamos assumir nossas tarefas e vamos, nas horas difíceis, demonstrar àqueles que nos observam o que Jesus fez por nós, o que o Espiritismo fez por nós. Indivíduos mais fortes, mais alegres, mais felizes. Porque, queiramos ou não, o nosso futuro é a luz. Podemos adiantar o encontro com a luz ou podemos atrasar, complicando a nossa marcha reencarnatória. Para encerrar, o pensamento de um filósofo, eu descubro o nome e esqueço, tudo bem. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido refúgio adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Obrigada.